Da Defesa em 2020. O valor faz do Brasil a 13ª nação em gastos militares no mundo e a mais capaz potência bélica da sua região, de acordo com o levantamento do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres. O orçamento corresponde a 42% de tudo o que se despende na América Latina e no Caribe. Proporcionalmente, no entanto, o país desembolsa R$ 561 por habitante, contra 990 da vizinha Colômbia, que ainda lida com focos de uma guerra civil que dura 60 anos. O Brasil tem hoje um efetivo de cerca de 370 mil militares. Outros 1.300.000 são reservistas de prontidão, que podem ser convocados imediatamente em caso de guerra total. E é justamente a rúbrica de pessoal, ativos, inativos e pensionistas que consome a maior parte de nossos recursos com defesa. Em 2020, 76% do orçamento da área foi para pagar salários e pensões dos fardados. Na França, para fins de comparação, esse percentual girava em torno de 45% em 2016. E quanto mais se gasta com pessoal, menos sobra para investir em veículos, armas e equipamentos. A Marinha Brasileira conta, por exemplo, com 85 mil militares, contra 35 mil da francesa. Ao mesmo tempo, em termos de navios e submarinos, a frota do país europeu representa o dobro da nossa. É claro que existem questões de território. O Brasil é um dos únicos países do mundo, junto com China e Rússia, a ter fronteiras terrestres com 10 ou mais nações. Tem também uma costa gigantesca para ser patrulhada. Mas, de acordo com o professor Juliano Cortinhas, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, nem o tamanho do nosso litoral justifica o grande contingente da Marinha. Em uma entrevista para a BBC no ano passado, ele ironizou. Os militares argumentam que nosso efetivo precisa ser grande porque o território e litoral do Brasil são muito maiores. Mas do que adianta com poucos navios? Brasileiro, o salário base de um soldado recruta é de pouco mais de R$1.000. O de um general ultrapassa os 13 mil. A reestruturação da carreira dos militares, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no fim de 2019, vai aumentar em 73%, enquanto as baixas patentes ficam com apenas 12% de aumento. Foi uma decisão, digamos, controversa. Se nós queremos um país melhor, nós temos que olhar macro e não micro. E o que está acontecendo com o Ministério da Defesa, que eles estão olhando o micro, 18%. Eles estão olhando para 18%. E o restante da base, que se tiver uma guerra, se tiver aí uma briga, se tiver uma guerra civil, quem vai para lá, quem vai lá, homem a homem, são os graduados. E aí são tratados como lixo. Nas Forças Armadas, o oficialato desfruta de uma série de regalias, como moradia gratuita em vilas militares espalhadas pelo Brasil. No caso dos generais, eles têm direito também a motorista próprio, ajudante de ordem, secretária e um taifeiro, um tipo de assessor pessoal que faz serviços domésticos. Em 2020, enquanto a maior parte do país sofria com os efeitos da pandemia, as Forças Armadas adquiriram, com dinheiro público, pelo menos 100 foram destinados às altas patentes. Só o custo de 3.500 dessas garrafas de um soldado por 10 anos. Isso porque, nas unidades militares, existe uma distinção severa entre o que comem os praças e o que comem os oficiais. Em uma entrevista para o jornal Brasil de Fato, ele lembrou: existiam 3 restaurantes. Existia um refeitório no 2º andar para oficiais superiores, até o nível de coronel. E os generais almoçavam no 6º andar, uma comida completamente diferenciada, com pratos internacionais e por vezes havia bebida alcoólica. Embora estritamente a base de vencimentos dos oficiais esteja bem abaixo da de algumas carreiras civis, como a de servidores do Legislativo e do Judiciário, militares também podem gozar de super salários. Um levantamento publicado pela agência pública mostrou que, em 2017, 713 remunerações mensais de quase R$34 mil. O maior pagamento feito em um único mês foi o de um tenente ficativo e foi de que o valor tratava de ordenados atrasados. É o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos proposições que fujam do populismo, que estimulem
a cada um ser realmente responsável e receber aquilo que recebe pelo suor do seu rosto, pela competência, por sua dedicação. Em 2019, os militares representavam metade dos gastos da Previdência com o funcionalismo público, apesar de serem menos de 1/3 do quadro. Naquele ano, o Estado brasileiro gastou R$50 mil a mais por militar inativo, em comparação com os servidores civis. Mesmo assim, na reforma da Previdência, eles conquistaram vantagens em relação ao restante do funcionalismo público. Os membros das Forças Armadas não têm idade mínima para se aposentar e, ao entrarem na reserva, recebem salário integral. Os privilégios não param por aí. Dinheiro público ajuda a financiar uma rede de hospitais espalhada pelo país, de uso exclusivo dos militares e de suas famílias. Para se ter uma ideia, em 2020 o governo empenhou gastos de R$72.500.000 com o Hospital Militar de Manaus. No entanto, no início de 2000, os manauaras sufocavam na fila à espera de um leito, a unidade teve pouca serventia. No dia 6 de fevereiro, 406 pessoas esperavam usados pelos paisanos. Tudo isso impõe uma pergunta. A troco do que exatamente 1965 na Guerra do Paraguai? Até mesmo o general Augusto Heleno, que liderou a missão de paz das Nações Unidas no Haiti de 2004 a 2005, já admitiu que antes disso talvez não tivesse muito o que fazer no exército. Ele disse: "Eu era um médico sem doente. A missão de paz foi o doente da minha carreira." O Ministério da Defesa justifica os altos gastos com pessoal por conta do acúmulo de funções desempenhadas pelas Forças Armadas no Brasil. A pasta cita operações para levar água ao semiárido nordestino, a construção de estradas, o transporte de órgãos e o controle de tráfego pela Força Aérea. Poderia falar também das supostas operações contra o desmatamento na Amazônia. Em 2020, o governo gastou R$530 milhões para mobilizar tropas e conter a devastação da floresta. O valor é cerca de 8 vezes o orçamento anual do IBAMA para combater crimes ambientais. Pesquisadores e ambientalistas, no entanto, concordam. A opção por colocar militares para fiscalizar estradas e rios é muito mais cara e menos eficiente do que as medidas utilizadas pelo IBAMA, que usa satélites para detectar focos de devastação e queimadas. Não parece mesmo ter dado muito certo. Sob o cuidado dos fardados, no ano passado, a Amazônia registrou a pior taxa de desmatamento em 12 anos. O general e vice-presidente Hamilton Mourão, também presidente do Conselho da Amazônia Legal, considerou o desempenho satisfatório. Na realidade, o que nós estamos fazendo está dentro do programado. Agora, tem coisas que eu não consegui resolver ainda. Regulação fundiária, vocês já me viram falar aqui 500 vezes, eu não consegui avançar. Então eu já falei, é minha responsabilidade, eu tenho que dar um jeito nisso aí. Não tivemos o sucesso, vamos dizer o seguinte, foi menos pior, essa é a realidade, podia ser pior ainda. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência, os militares... Segundo o Tribunal de Contas da União, também em junho de 2020, mais de 100 mil oficiais ocupavam cargos de nomeação política no Executivo Federal, dobrando o número da gestão de Michel Temer. Desses, cerca de 3 mil eram militares da ativa, acumulando 2 empregos. Definitivo. Em um texto publicado na revista Época, ele escreveu: Imagine se 3 mil professores da rede pública ou 3 mil médicos do SUS deixassem suas atribuições para trabalhar no governo. Educação e saúde de grandeza semelhante possam prescindir de tantos dos seus servidores. E arrematou: para além da conversa orçamentária, que seja possível destacar 3 mil pessoas de uma grande organização estatal para que elas desempenhem outra função no governo, é prova meio inegável de que está faltando o que fazer no quartel. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Thiago, acompanhado da Paula, que faz aniversário nesse 21 de maio. Diz ele: Paula, Alva, te desejo muito amor nesse novo ciclo que se inicia. A vida anda muito dura, hostil, mas eu não tenho dúvidas que juntos somos mais fortes. Conversa, carinho. Te amo e te amo. Um beijo pra lá de estalado. Beijo, gente. Valeu!